Olá, sejam bem-vindos ao programa Missão Educar, que hoje vai estar trazendo aqui uma série de entrevistas que eu realizei no sul de Minas, entrevistando o prefeito, o secretário de Educação, vice-presidente da Câmara Municipal e professores, educadores da região também. Estará bem repleto de algumas informações que é importante para o professor, importante para se atualizar. E vamos começar direto no assunto, né? Nós vamos então chamar o nosso primeiro apoiador de hoje, né? Pois é, a escola Picolino Mil, da nossa querida amiga Ana Maria, é mais do que uma escola. É uma escola que acolhe, que está pronta para receber os seus filhos de braços abertos e dando a ele qualidade de ensino, amor, tranquilidade e segurança. Procure conhecer a escola Picolino Mil. E continuando com o nosso programa, nós vamos já chamar para a primeira entrevista de hoje, né, Fábio? Vamos lá, a primeira entrevista. Programa Missão Educar, pela UPTV, entrevista aqui na cidade de Pouso Alto o prefeito da cidade, o senhor Juliano Cláudio da Silva, que ele vai nos falar sobre um projeto denominado mais ou menos nessa linguagem, né, prefeito, da fixação do homem ao campo e de todo o incentivo da educação a qual ele se refere. Bom, desde quando assumimos a gestão aqui na nossa cidade, nós tínhamos sempre na cabeça o quê? É tentar fazer uma gestão com comprometimento com todos, acima de tudo priorizando todo mundo. A nossa cidade é uma cidade com um território muito grande na zona rural e o que precisava? Uma política voltada para os apicultores também, para os agropecuaristas, ficar na zona rural. Porque o êxodo rural hoje em dia acarreta muito mais transtorno aqui na cidade do que lá também. Porque eles largam de produzir, vêm para a cidade e quem vai produzir para trazer para a cidade? Os alimentos, o leite, o queijo. Então, nós pensamos no quê? Fortalecer a fixação do homem do campo lá, que é fundamental para trazer oportunidade para eles lá também, trazer dinheiro na vida deles e agregar cada vez mais conhecimento. O que nós estamos pensando muito também é fazer o que for preciso para eles se instalar lá e continuar fixado lá, porque o campo é que agrega dinheiro para a cidade, não só a zona urbana, mas o campo é fundamental. Uma coisa que nós tínhamos em mente, que já está concretizado, é a Coordenadoria de Agricultura. O que é isso? É uma política voltada para ajudar eles a ficar lá. E o mais importante de tudo é fazer uma Pouso Alto com oportunidade. Isso eu prezo muito. Eles não têm que ficar esquecidos. Eles que ajudam a cidade a girar cada dia mais. É fundamental isso. Não o contrário, né? Não o contrário. Outra coisa também que nós estamos empenhados muito é na escola agrícola, que tem um prédio aqui que é fundamental. Nós temos que colocar ela avante por causa do quê? A cidade depende disso. Nós temos que fazer uma cidade com oportunidade e, acima de tudo, a educação se resume no quê? Oportunidade. Se nós, como gestores públicos hoje, não buscar fomentar essa política para quê? Para agregar trabalho, para agregar dinheiro na vida das pessoas, por que nós vamos mexer com política? Hoje eu tenho a nítida certeza, a oportunidade de Pouso Alto
está sendo colocado em primeiro lugar. A oportunidade para as pessoas está sendo implantada em primeiro lugar. Para quê? Para que possamos fazer uma cidade melhor, uma cidade com mais união. E educação é fundamental. Eu falo muito isso. Hoje eu sou prefeito, mas eu fui um aluno, virei um professor, de um professor virei enfermeiro, de enfermeiro sou um gestor público, mas por causa do quê? A educação vem em primeiro lugar. Mas temos que ter visão ampla para buscar a fomentar a política voltada para quê? Para a mudança de vida de todas as pessoas da nossa cidade. Eu agradeço, professor, por essa oportunidade e também que possamos vivenciar uma cidade com união, o mais importante de tudo. O prefeito sozinho, a secretária sozinha, o diretor sozinho não são ninguém. Nós temos que abraçar as causas boas para agregar na nossa cidade, para que todos tenham oportunidade, tenham vida de qualidade e sempre buscando a dignidade de cada um. Ok, professor, com certeza, eu costumo chamar de professor, que todo prefeito que incentiva a educação, que tem essa visão da educação como você tem, merece ser chamado de professor também, além de que você é professor. Dizer que realmente esse projeto seu é um projeto extremamente significativo, porque agrega valores à cidade e fixa o homem no campo por causa do êxito e dá oportunidade aos jovens se fixarem na sua cidade. Meus parabéns, viu? Pelo incentivo à educação e por essa ideia genial que está faltando em todas as cidades, a fixação do homem ao campo. Nós precisamos, porque o homem do campo, ele não tem que ter valor só em época de eleição, não. Quando você vai lá pedir o voto, ele tem que ter valor todo dia. Ele busca cada vez mais agregar valor dentro da cidade. Ele que faz a cidade girar. É verdade. Né? Se a gente não tiver essa mentalidade de somar todo mundo e buscar cada vez mais a oportunidade, que eu friso muito, nós temos que fazer uma cidade com oportunidade. As pessoas têm que ter valor. Tudo aquilo que as pessoas sentem, eu também sinto. Então, como nós, como gestores públicos hoje, se a gente não buscar fomentar uma política voltada para isso, o que adianta nós ter a mentalidade de gerir uma cidade? Uma cidade que tem 140 anos praticamente, vai fazer, de emancipação política. Nunca teve uma política voltada para isso. Nós, com essa mentalidade, com humildade, chamando todo mundo que é importante, a somar para fazer uma cidade melhor. Eu prezo muito isso. Política na minha vida, o único legado que eu quero deixar na política é o quê? União em prol de pós-volta. Eu não quero viver disso, hoje onde eu estou não me deslumbra a minha vida, de jeito nenhum. Sabe por quê, professor? Porque eu entrei na política, a gente buscar uma cidade melhor. Eu sinto na pele que todo mundo, tudo aquilo que as pessoas sentem. Então, eu falo muito isso. Pouso Alto hoje em dia vive um ar diferente. Muito obrigado, professor, pela sua contribuição ao Missão Educar. Muito obrigado. Eu agradeço. Bem, temos aí um grande exemplo, né, a ser seguido. Eu não dizer que todas as prefeituras no Brasil não tenham esse programa de fixação do homem ao campo, mas o prefeito ele está empenhado não só nessa questão de fixação do homem ao campo, mas também na questão educacional. Ele mesmo colocou, sem educação, sem o investimento na área educacional e sem o investimento numa escola agrícola, uma escola que agrega valores para a região, não adianta nenhum plano, porque não é trazer cursos de direito, curso de pedagogia, curso disso, mas também trazer os cursos que estão voltados para o desenvolvimento da agricultura. Parabéns, prefeito. Bom, e continuando a nossa jornada aí, né, Fábio? Vamos para uma outra entrevista. Vamos falar do 4º Congresso Nacional de Educação, que vai ser realizado na cidade de Rio Preto, São José do Rio Preto, pela Open Eventos. A Open Eventos está com uma série de programação desses eventos na região. E acontecerá também em vários outros estados. Entre no site da openevento.com.br e ali você vai
terem uma ideia de onde está programado as realizações desses congressos de educação no Brasil todo. E agora podemos, né, Flávio? O programa Missão Educar se encontra aqui na cidade de São Lourenço, Minas Gerais, para entrevistar a professora Andréa Cassoni, que ela vai nos falar um pouco do seu livro recentemente lançado, que se chama Atual Vida Pedagógica. Professora, o que é essa atual vida pedagógica? Professor Dirceu, Atual Vida Pedagógica, ele é um livro feito em parceria com a professora Áurea Cassoni, minha irmã. Então, ele é resultado de 32 anos de experiência em sala de aula. Então, o que esse livro traz? Ele traz realmente uma experiência de vida em sala de aula, como o professor precisa entender a educação, como que é a atual vida pedagógica dos professores hoje. Então, ele é um livro que ele traz realmente reflexões e ele traz ajuda para o professor se manter equilibrado em sala de aula. Então, a nossa maior contribuição é essa, é realmente nós falarmos de verdades, né, que acontecem nas salas de aula. A gente não vem com ideologias, a gente vem com a prática, a gente vem realmente, e não com receitas, porque a atual vida pedagógica, ela não requer mais e não cabe mais moldes, modelos, receitas. Então, ele vem com reflexões para que o professor mude a sua prática. Essa é a praticologia vai depender de quem ler o livro para viabilizar isso em sala de aula. Isso, exatamente. Então, a gente fala, por exemplo, da antroposofia. Falamos sobre o Rudolf Steiner, a pedagogia Waldorf. A gente, então, fizemos estudos sobre os temperamentos. Então, aqui no livro, o professor vai poder ler sobre temperamentos, identificar qual é o seu temperamento enquanto professor e como ele pode trabalhar da melhor forma com os seus alunos, porque a educação é a relação, né? Então, um professor que ele não se conhece, que ele não sabe de si, ele pouco vai contribuir para os seus alunos. Então, através dos temperamentos, ele consegue identificar nele qual é o temperamento. Por exemplo, se eu sou muito melancólica, eu vou ter que ficar atenta a isso, porque eu estou sendo exemplo para os meus alunos. Então, se eu tenho um aluno que também é melancólico, somando a minha melancolia, a gente vai precisar encontrar uma saída para ser diferente, senão você acaba interferindo muito, né, na formação do aluno. Então, é fundamental que o professor tenha conhecimento, tenha autoconhecimento, conheça as inteligências emocionais, a gente também fala sobre as inteligências emocionais. Enfim, realmente é uma experiência de reflexão o livro. Ok, falamos então com a professora Áurea Cassoni, que deu uma pequena introdução no seu livro A Vida Pedagógica Atual, ou a Atual Vida Pedagógica, que é o que importa, né? Com certeza. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Muito obrigada. Bom, professora Andréa Cassoni mostrou muito bem que a atual vida pedagógica exige uma reviravolta na compreensão dos novos conceitos que envolvem a educação. E eu queria aproveitar também para dizer uma coisa ao pessoal do sul de Minas, que no dia 21 de setembro eu estarei na cidade de Campanha. Campanha, a Baldo RH vai realizar um grande congresso de educação lá na região. Portanto, procurem saber a respeito desse congresso e inscrevam-se. É Baldo RH. Vocês poderão se inscrever pelo site da Baldo RH ou pelo Facebook do Guilherme, da Baldo, e terão ali grandes surpresas, terão lá grandes palestrantes, vai ser um congresso muito bom. Bom, e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de hoje. Vamos trazer mais uma entrevista e vamos, durante esse processo todo de apresentação de entrevista,
Veja, se eu ficar comentando demasiadamente, eu vou chover em cima do molhado. Então, eu vou estar dando sempre uma pequena contribuição em cima daquilo que o meu entrevistado trouxe no dia dessa entrevista no sul de Minas. Ok? Fábio? Novamente da cidade de São Lourenço, eu continuo a entrevista com o Ricardo Luiz, que é da Câmara Municipal de São Lourenço, para nos falar exatamente quais são as possibilidades de administrar a cidade, propondo medidas que possam favorecer ao cidadão de São Lourenço em todos os âmbitos da sua vida cotidiana. Sim. No nosso dia a dia aqui como vereador, nós temos algumas ferramentas, né, que nos facilitam o nosso trabalho, que faz com que a gente possa agir de maneira mais direta na sociedade, com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Uma delas é a indicação. O que é a indicação? A indicação, nós recolhemos as demandas nas ruas, por exemplo, calçamento, capina, construção de praça, e encaminhamos para o município, né, através de documento oficial. Eu indico a construção de uma praça em tal bairro e a prefeita atende ou não, é opcional, não é uma lei. Ela atende caso haja necessidade, caso ela veja que tem a necessidade e recurso para fazer aquilo. Uma outra maneira é a criação de leis. Isso nós podemos, qualquer vereador tem o livre-arbítrio para criar qualquer lei que ele queira, desde que a lei não gere custo ou perda financeira para o município. Por exemplo, eu não posso criar uma lei de desconto de imposto, porque isso gera perda de dinheiro ao município. Mas você pode sugerir. Posso sugerir isso para a prefeita, através de uma indicação, né? Pelo menos já tem um subterfúgio aí. Já. Recentemente nós tivemos aprovado aqui uma lei do vereador, o Evaldo Ambrosio, que todos os estabelecimentos devem conter uma cadeira de rodas, né? Um espaço selecionado para a cadeira de rodas, supermercados, coisas do tipo. Isso foi aprovado, isso é lei no município. Isso não gera custo. Não gera custo, porque isso cabe ao dono do estabelecimento, né, particular, se adequar à lei. O município em si não vai gastar nada com isso, nem vai deixar de arrecadar nada com isso. A mesma coisa a lei de proibido fumar em locais fechados. Agora, Ricardo, me diz uma coisa, quando você sugere, quando você faz uma indicação, por exemplo, construir melhoria de uma praça, tal assim, quando é recusado pelo executivo, vocês fazem o quê? Informam os seus eleitores, informam a cidade que não foi feito porque o executivo não aprovou ou... Então, assim, quando é recusado, a gente não pode fazer nada porque a gente não tem uma resposta oficial da recusa dessa indicação. A prefeita não tem a obrigação de recusar oficialmente a indicação, né? Não tem então, quem tem que cobrar isso seria os próprios munícipes que iria perguntar para a prefeita por que não saiu a obra, sendo que nós falamos com o vereador e o vereador fez a sugestão. A única coisa que a prefeita tem que responder para a gente é o requerimento. O requerimento é quando você, quer dizer, nós, vereadores, né, questionamos algo da prefeita. Por exemplo, quanto foi gasto na saúde no mês de janeiro, agosto, fevereiro? Ela tem a obrigação de responder oficialmente para a gente quanto foi gasto. Entendeu? A única coisa que ela tem que nos dar retorno é o requerimento, que é uma ferramenta excelente para a gente tirar qualquer dúvida a respeito do município. Ok. Ricardo, muito obrigado pela sua contribuição, Missão Educar pela UPTV. Um abraço. Aí está a entrevista com o vereador lá de cidade de São Lourenço e, mais do que nunca, mostrando determinadas coisas que às vezes é de desconhecimento nosso, desconhecimento do professor. E de repente a gente fala assim, pô, o vereador podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Ele não pode propor algo que venha acarretar qualquer custo, portanto não é fácil. A vida de um vereador tem que ser extremamente criativo para ter leis, né? Por isso que os vereadores acabam não propondo muitas leis, né? Porque todas elas são geradoras de custo. Então, aí está um outro nível de compreensão que, inclusive, eu desconhecia. Mas nós podemos continuar, não é, Fabinho, com a próxima entrevista, né?
Missão Educar, aqui diretamente da cidade de Pouso Alto, no sul de Minas. Entrevista agora a professora Elisângela da Silva Lopes Siqueira, que é secretária de Educação aqui do município, para nos falar sobre um projeto na área da educação infantil e está dando o que falar, né, professora? Ao assumir, né, o cargo na secretaria, detectamos alguns problemas com relação aos espaços da educação infantil nas escolas. E, além dos espaços, também observamos que tem documentações irregulares com relação à autorização de funcionamento. Então, são dois entraves que nós temos dentro da educação, que é documentação e espaço físico. E nós, né, eu, prefeito, nós estivemos em Belo Horizonte, procurando recursos, uma forma de estar melhorando esses espaços. E aí a gente percebeu, né, houve, por exemplo, assim, até foi um deputado que mostrou pra gente que o município tinha perdido 2 pró-infância, né? E aí eu fui ver qual foi a situação, qual o motivo que levou, né, a perder esses 2 recursos, né? Porque pró-infância hoje seria tudo para o município. E aí eu descobri que foi falta de alimentação de dados no sistema, engenheiro. Então, hoje, todas as escolas estão com espaços precários. Todos. E, assim, é uma dificuldade muito grande. Pela questão, assim, a criança precisa de parquinho, a criança precisa de um espaço para recreação, a criança precisa de um espaço dentro da sala de aula, né? E, assim, entender o porquê de não ter corrido atrás desse recurso é, assim, uma coisa que me assusta, né? Porque eu falo que hoje a educação infantil é a base de tudo. Mas vocês estão conseguindo suprir a necessidade dessas crianças nas atividades dela com essa precariedade, ou o projeto parou? Nós estamos tentando de todas as formas, dentro do possível, né? Eu, por exemplo, com a creche, que a creche ela não tem nenhum espaço, é uma casa alugada. Então, ali a gente está tentando mudar toda a estrutura. As crianças não tinham nem o necessário, nem prato, nem copo, nem talher. Então, a gente está tentando conscientizar a população também a respeito, assim, porque as pessoas estão impacientes. Porque isso já é um bom tempo, né? Então, ali, no caso, eu já consegui melhorar a questão da cozinha, que era bem precária. Coloquei tatames, porque as salas não tinham, nem todas as salas tinham. A gente aumentou mais 2 salas esse ano, porque atendia apenas 30 alunos, agora a gente está com quase 60. A gente está agora correndo atrás dos parquinhos, porque nenhuma escola tem um parquinho. Também ali a gente melhorou a questão de monitores, porque era creche, mas não tinha monitores suficientes para as salas. Os monitores eram 2 monitores que ficavam fora. Esse ano a gente já conseguiu colocar um monitor para cada sala. Melhoramos o cardápio, fizemos um cardápio bem mais voltado para a educação infantil, para a creche, né? Porque a gente introduziu suco todos os dias. A gente está assim, melhorando, procurando trazer para eles o que realmente é da faixa etária deles. Também fui atrás da saúde, né, com o secretário, para trazer, no caso, pessoal da saúde para trabalhar mesmo, dentista, fono, psicólogo, porque até então esses funcionários, eles não atuavam em todas as escolas, apenas em uma. Então a gente está trabalhando bem isso, para estar atendendo todos os alunos, né? É uma coisa até meio difícil, mas a gente está tentando fazer isso porque a gente precisa dar um atendimento igualitário em todas as escolas. Ok. Falamos com a professora Elisângela, que, por sinal, com toda essa dificuldade que vocês estão encontrando, fiquei sabendo que o IDEB seu aqui é acima de 6. Pois é. Acima de Com 6. toda essa dificuldade, meus parabéns, porque com isso tudo vocês conseguem chegar a um IDEB desse,
é porque precisa ter muito amor e carinho pelas nossas crianças. Professora, muito obrigado pela sua contribuição. Eu que agradeço. É verdade. Essa questão de achar que as secretarias de educação vivem de brisa ou que estão numa situação confortável, pelo contrário, a maioria são situações extremamente desconfortáveis, como é o caso, mas exige atitude, exige tomada de posição, exige criatividade, como mostrou a professora Elisângela. Criatividade é colocar a mão na massa, buscar recursos, buscar, porque não dá para ficar parado esperando que as coisas caiam do céu. Parabéns, professora. Bom, nós continuaremos então, né, Fabinho, com mais uma outra entrevista, mais uma entrevista aí do professor Carlos, né, também de Pouso Alto. Vamos a ela? Novamente aqui na cidade de Pouso Alto, sul de Minas, eu entrevisto agora o professor Carlos Dúcio Rodrigues de Carvalho para nos falar sobre um projeto de meio ambiente chamado Projeto Charão. Professor, com a palavra. Então, o Projeto Charão é um projeto já desenvolvido no nosso país há 25 anos. Esse projeto é um projeto que envolve 3 países, que é Brasil, Argentina e Paraguai, que é preservação das espécies do papagaio charão e papagaio do peito roxo. É um projeto desenvolvido juntamente com a Universidade de Passo Fundo. Esse projeto visa a conservação da Mata Atlântica e do papagaio do peito roxo e papagaio charão. Só que não é somente o papagaio do peito roxo e o papagaio charão, toda a biodiversidade envolvida na Mata Atlântica brasileira. A nossa região, por fazer parte da Mata Atlântica brasileira, né, ainda conserva uma grande parte da mata nativa, né? A gente vai desenvolver o projeto de plantio de uma das espécies da Mata Atlântica, que é a araucária brasileira, que é o pinheiro brasileiro, né? Esse projeto nasce com o nome Projeto Charão por causa do papagaio, que se alimenta também dos frutos do pinheiro. Então, esse projeto é um projeto grandioso, um projeto de médio e longo prazo. Iniciou-se no dia 18 de abril de 2017, num curso dado pela Universidade de Passo Fundo, na RPPM Alta Montana, em Itamonte, na cidade de Itamonte. A primeira fase desse projeto seria divulgar o projeto. A segunda fase a gente vai começar agora no mês de agosto, que seria a fazer as mudas da espécie de araucária. Consequentemente, depois o plantio dessas mudas no município de Pouso Alto, e depois agregar valor a essa mata atlântica, ou seja, implantar o cedro e a erva mate. E depois, para 2028, seria a exploração desse reflorestamento que foi feito no município. E o projeto vai passar por várias etapas municipais, né? Desde o incentivo, a conservação de nascente, preservação de meio ambiente, divulgação, palestras, mini cursos, dentro da escola, fora do ambiente escolar. A gente quer inicialmente envolver os alunos do ensino fundamental nível 2 e do ensino médio, professores e a comunidade em geral. Esse projeto, a gente já viu que deu certo em outros municípios brasileiros, né, que já começaram a fazer esse projeto há 20, 25 anos atrás. E a gente está numa região propícia a isso, né, de altitude. Quais serão as faixas dos jovens envolvidos nesse projeto? Na nossa escola, os jovens envolvidos de 10 a 20 anos. Né? Isso é ótimo, porque traz o resgate de uma consciência ecológica, né, professor? Isso, o que falta, né? Falta muito isso. E a gente vive numa região que tem uma biodiversidade enorme. A gente muitas vezes nem conhece a biodiversidade que tem na nossa região. Né? A gente fica surpreso quando alguém apresenta pra gente um determinado pássaro, uma ave presente na nossa região. A gente fica surpreso. E talvez a gente não tenha a oportunidade de mostrar para as novas gerações que estão chegando essa beleza que a gente tem aqui na nossa região. E o principal objetivo desse projeto é isso: mostrar para todos da nossa região e para todos que aqui vierem a biodiversidade enorme que a gente tem na nossa região. Ok.
Muito obrigado, professor. O PTV acabou de entrevistar agora o professor Carlos Lúcio. É um grande incentivador da cultura e da educação na região de São Lourenço, de Pouso Alto, em Santana do Capivari. Registrado, hein? Obrigado. Vejam bem, consciência ecológica, biodiversidade é educação, é fundamental. Se nós não preservarmos o meio ambiente não vai existir nem meio, nem um quarto, nem inteiro, não vai existir nada. E o professor Carlos, até brinquei com ele lá, vou fazer uma pergunta. Vocês sabem onde é que fica o centro do universo? Ah, não. Fica em Santana do Capivari, que é um distrito da cidade de Pouso Alto, do município de Pouso Alto. Mas deixando as brincadeiras de lado, nós iremos dar sequência às nossas entrevistas, feita ainda no sul de Minas. Vamos lá então, Fábio? Ah, sim. Esqueci do nosso apoiador, que sou eu mesmo. Se eu esqueço de mim, imagine os outros, né? Professor Dirceu Moreira. Eu não preciso falar muito, né, Fábio? Não precisa nem colocar a música de fundo, só vou dizer, o pessoal já está me vendo, está na tela aí, já sabe o que eu faço, e é só entrar em contato se quiser me contratar para palestra, para workshop, para capacitação, tá bom? Então, a gente dá continuidade ao próximo vídeo nosso, né, Fábio? O programa Missão Educar encontra-se na cidade de São Lourenço, aqui na Câmara Municipal, para entrevistar o vereador Ricardo Luiz Nogueira. E ele vai falar para a gente sobre um projeto importantíssimo que envolve as questões educacionais. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. Eu sou vice-presidente da Câmara, atualmente sou presidente da Comissão de Proteção dos Animais e da Escola do Legislativo, do qual faz parte o Parlamento Jovem, projeto do qual eu vou falar agora. O Parlamento Jovem é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, junto com a PUC, né, a Universidade PUC, e nós somos responsáveis pelo Parlamento Jovem do município de São Lourenço. Como funciona? Primeiro, nós temos a etapa de formação política, que nós, inicialmente, o foco são os jovens, os adolescentes do ensino médio. Nós captamos esses adolescentes nas escolas municipais, particulares, e trazemos para a Câmara aqueles interessados. E aqui eles fazem parte da primeira etapa de formação política, que são oficinas de formação política. Tratam especificamente dos três poderes do nosso país, da democracia, de questões políticas. E a segunda etapa é de formação de oficinas temáticas, né? Todo ano a Assembleia Legislativa coloca um tema para o Parlamento Jovem. Esse ano o tema foi Educação Política nas Escolas. E as oficinas temáticas, elas são focadas com professores, com cientistas políticos, com filósofos que têm conhecimento dessa área. E depois dessas oficinas, né, num processo cronológico, nós fazemos a plenária municipal, que é interessantíssimo, é como se fosse uma Câmara composta por membros, onde os jovens são eleitos presidente por um dia, vice-presidente por um dia, e assim compõe essa mesa aqui que nós temos semanalmente trabalhos, e eles votam leis que eles acham que seriam interessantes para o dia a dia deles, né? E esse ano votaram 3 leis, né, do qual uma me chamou muita atenção, que foi a lei de colocar na rede curricular das escolas a ciência política, né? Ser mais uma matéria para que seja estudada, para que faça parte como matemática, como português, como ciências do dia a dia. E eu acredito que assim isso seria fundamental para o futuro político nosso, né? E eu acredito que essa ideia vá colher frutos. E o que acontece? Esses 3 projetos que foram montados aqui vão para a plenária regional, que nós respondemos por Pouso Alegre, que responde aproximadamente por 30 cidades. E lá acontece a mesma coisa. Há
Câmara lá, que existe um presidente e tudo, e lá as leis que eles consideram mais relevantes vão para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eles assumem de fato as cadeiras na Assembleia Legislativa. Inclusive, é televisionado pela TV Assembleia, né? Que é interessantíssimo. E lá, as leis que são aprovadas lá realmente entram em vigor. Para vocês terem uma ideia, foi aprovado recentemente, no ano passado, se eu não me engano, aquecimento solar para as casas populares. E essa lei entra em vigor graças às ideias dos estudantes. Ok, gente, essa é uma experiência, esse é um projeto que deveria ser, não no âmbito de São Lourenço, não no âmbito de Minas Gerais, mas no âmbito do Brasil, para que o nosso jovem comece a se esclarecer politicamente, para que a gente mude os destinos do nosso país, verdadeiramente falando. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer. Ricardo, realmente a gente está tratando de uma questão de educação política, porque de educação política nós somos semi-analfabetos, se não a maioria analfabetos, porque deixamos de lado, que política não tem nada a ver com a educação, eu não levo jeito para a política, e por isso as coisas foram acontecendo de tal forma. Eu espero que esse projeto, que é do estado de Minas Gerais, eu sei que tem em outros estados também, que a gente vai colher, até perguntei isso em off para o Ricardo, quais seriam o retorno, qual o resultado que nós poderíamos esperar em um curto prazo. Então, por exemplo, ele existe desde 2004. 2004, o estudante universitário que faz parte também desse projeto já deve ter se candidatado a algum cargo público, alguma coisa nesse sentido. Mas ainda é pouco tempo para a gente ver os resultados na prática. Ok? Então vamos dar continuidade e agora vamos para um dos nossos apoiadores. Se você realmente quer um produto de qualidade, um cartaz, um folheto, um folder, a capa de um livro, um convite, realmente Gebdoyan, a arte em fazer arte. E continuamos. Vamos apresentar então agora, né, o Fabinho, as próximas imagens, né? Aí nós estamos com uma imagem de um evento da Open Evento 16º desse ano de 2017, na bela cidade de Itapeva, sul de Minas, uma cidade acolhedora. Vocês viram ali tem uma foto de um sítio da Pedra Plana, realmente é uma coisa fantástica, aquilo é uma piscina natural, né? É fantástico. Itapeva está no caminho, está na Fernão Dias, ali bem próximo logo depois de Extrema. Uma cidade muito acolhedora. E aí uma imagem aparecendo o meu filho Gabriel fazendo uma abertura musical do violino, e o público que se apresentou durante esse evento foram duas palestras, uma palestra sobre a matemática do amor e outra palestra sobre a questão de emoções e estresse, na bela e pequena e acolhedora cidade de Itapeva, ok? E, obviamente, que nós estamos, nesse sentido, nos aproximando do final, mas ainda temos uma entrevista. E aí nós daremos o recado final, depois da entrevista, com a outra entrevista da Andrea Cassoni.
Novamente, o programa Missão Educar continua a sua entrevista agora com a professora Andréa Cassoni, que ela vai nos falar sobre um projeto da democratização da Sala de aula. da sala de aula. Isso. Professor, esse projeto, na verdade, ele vem em forma de um curso que a gente adapta às entidades, enfim, que nós estamos fazendo o curso, em maior duração, menor duração. Ele pode ser dado em forma de palestras, como curso de um dia só, ou realmente um projeto de como democratizar a sua sala de aula. Porque o que acontece? Eu não preciso falar que nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso Brasil. E como que fica a educação num país que está em crise? A gente sabe, né, é real que é uma situação muito complicada, os professores estão sendo exigidos além das forças, né, porque a escola incorporou, né, o papel da família em educar, apesar da gente falar, não, a escola não é missão da escola educar, mas no atual momento que nós vivemos, né, que a sociedade humana vive, a escola precisa incorporar, não tem jeito. E o professor acaba se dedicando muito para cuidar do emocional dos seus alunos também. Então, não é mais apenas do cognitivo, do desenvolvimento cognitivo. O professor cuida dos aspectos emocionais também. Então, a gente vem trazendo essa força para o professor. Transforme, democratize a sua sala de aula. E por que democratizar? Porque a gente só vai realmente desenvolver o papel real da educação através da democracia. O que é isso? Democracia seria uma forma em que todos os integrantes vivem o seu papel. Então, a família precisa estar presente no processo de educação, a escola, os alunos, todas as pessoas envolvidas com a escola, no mesmo peso. A gente hoje não tem mais o professor, que é como é que a gente fala? O professor que detém o poder, ou é só o aluno. A gente teve várias fases em que a gente dá enfoque maior para um papel. Não. Democratizar é dizer, todos estão no processo de crescimento. Então, a gente vem trazendo essa novidade nesse sentido de que o professor não precisa esperar pela mudança, ele é a mudança. Então, eu acredito que seja um momento em que a gente possa refletir muito e trazendo grande contribuição e força. Eu acho que os professores hoje precisam de muita força para desenvolver a sua linda missão em sala de aula. Ok, muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Vamos falar da Andréa Cassoni, dispensa comentários, que ela também se propôs que um dia virá pessoalmente aqui de São Lourenço para cá para fazer uma entrevista no nosso programa. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários que, na verdade, quando a gente faz essa série de entrevistas, a gente vai pegando o foco de cada cidade, de cada entrevistado, trazendo essa contribuição para o Missão Educar, que muitas vezes é até quase que melhor do que a gente ter um entrevistado, porque vocês tiveram a oportunidade de ter um apanhado de várias entrevistas, de pessoas que deram a sua contribuição para a área da educação e das próximas também que pretendo incluir sempre um político que tenha realizado coisas que tenha significado para a área da educação. Como prefeitos, como secretários, não precisa ser secretário só de educação, pode ser um vereador que tenha apresentado substancialmente projetos que envolvam a área da educação, embora não tenha custo, mas ele pode propor coisas com custos, ok? Então, repassando, na cidade de São Lourenço, nós tivemos uma visão importantíssima da questão da escola do legislativo. As crianças aprendendo a fazer política, a sentar-se à mesa, discutir
e apresentar novos projetos, e que um desses projetos que foi aprovado, conforme o Ricardo comentou. Aí depois nós vamos para a cidade de Pouso Alto e verificamos ali um prefeito extremamente empenhado com a questão educacional. E há uma preocupação seríssima, que é a fixação do homem ao campo. Porque realmente não pode, de repente o jovem tem que ter, no seu local de origem, ele tem que ter viabilidade para ele se fixar. Se ele quiser ir embora, tudo bem, mas nem todo mundo quer ir embora. Vai embora porque o campo ficou abandonado. Aí depois nós pegamos uma visão também da Secretaria de Educação, e também chegamos na cidade de Itapeva, onde realmente a Secretária de Educação, lá, que é a Solange Lemes, está preocupada tanto com a questão pedagógica quanto a questão da capacitação dos seus professores. E essa, gente, é uma preocupação extremamente generalizada, de se dizer que os professores estão desmotivados, que os nossos professores estão cansados, que os professores estão estressados, e tudo isso tem um fundo de verdade. Porém, o mais significativo nisso tudo é que o nosso educador não está recebendo uma formação por parte das faculdades que seja condizente com a questão da formação do professor, não da didática. Da didática está muito bom. Didática, métodos, e isso daí tudo o professor sabe fazer. Ele não sabe fazer, ele vai fazer uma especialização. Mas aquele conteúdo voltado para o autocrescimento do professor, isso realmente falta demasiadamente. Faz com que o professor não saiba entender os seus próprios, as suas próprias dificuldades, não saiba lidar com os seus próprios problemas, consequentemente, vai ter dificuldade de lidar com os problemas das crianças. Isso realmente é uma questão extremamente séria. E quando a gente vai por aí que faz uma capacitação nesse sentido, a gente percebe realmente a lacuna que existe entre o pedagógico e o psicológico. Como se o pedagógico pudesse viver sem o psicológico e o psicológico em sala de aula viver sem o pedagógico. Não, é um casamento perfeito. Não só com a psicologia, mas com todas as outras contribuições. Numa visão holística, ampla e restrita. Na base de que a democracia também se faz de um por todos e todos por um. Terminando as minhas considerações finais, eu vou pedir ao Flávio para que coloque aquela frase que encerramos o nosso programa, que é do grande mestre professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, e que a eubiose existe, gente, em quase todos os estados brasileiros. São mais de 100 departamentos e representações do Brasil, e que, se você quiser conhecer a eubiose, os ensinamentos que ela transmite, acesse o site eubiose.org.br, e aí você vai saber na sua cidade se tem. Se não tem na sua cidade, você quiser fazer uma formação, quiser fazer um curso, você faz por EAD, né, ensino à distância. Então o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. E essas pessoas todas que eu entrevistei, que eu continuo entrevistando por aí, parece que elas dignificam verdadeiramente, que amam o que fazem. Porque sem o amor, porque o amor não se separa jamais da sabedoria, não é, gente? Muito obrigado a todos, até a próxima segunda-feira, um abraço.